Um encanador simples, uma marmita modesta e uma criança sozinha em uma cadeira de rodas sem saber quem ela era. Ele dividiu sua comida, seu tempo e seu coração. Ignorou o julgamento, fez o bem em silêncio. Mas o que ele não imaginava é que aquele menino carregava um sobrenome poderoso e que seu gesto pequeno aos olhos dos outros mudaria sua vida para sempre. Fica até o final porque essa história vai te lembrar do valor de um gesto e do preço de uma alma boa. O sol batia seco nas ruas estreitas de Fortaleza. O cheiro de cola PVC, poeira e suor se misturava ao calor, criando uma atmosfera densa, quase palpável. Jonas, 54 anos, estava ali de novo, camisa surrada, boné desbotado e ferramentas na cintura. Não falava muito, mas seu jeito firme e calmo o fazia respeitado no canteiro. Era o tipo de homem que não pedia nada, só entregava. Força, trabalho, silêncio. Naquela manhã abafada, enquanto preparava a solda de um cano com as mãos grossas de calo, ele notou algo diferente. Do outro lado da rua, parado sobre a sombra magra de um poste, um menino o observava. Estava numa cadeira de rodas, sozinho, com o olhar fixo nos movimentos repetitivos de Jonas. Não havia medo, nem alegria, apenas uma presença quieta, daquelas que se fazem notar mesmo sem som. Jonas tentou ignorar, achando que era coisa de sua cabeça, mas não era. A criança continuava ali, imóvel, dia após dia, como se aquele pequeno ritual matinal fosse tudo o que ela tivesse. Entre um serviço e outro, o encanador passava o olho para conferir se o menino ainda estava lá. E ele estava. Sempre na mesma posição, com a mesma camisa amassada, como quem espera algo que nem sabe se vai acontecer. Na pausa do almoço, Jonas tinha o costume de sentar ao lado da cerca. Abria sua marmita de alumínio, cheirando a arroz, feijão e ovo frito. Comia devagar, como quem saboreia não só a comida, mas o alívio de mais um turno vencido. Naquele dia, ao olhar para frente, seus olhos cruzaram com os do menino. Havia algo ali. Não era um pedido, nem pena. Era uma história emocionante querendo nascer, mas sem pressa. Você já sentiu aquele tipo de silêncio que não incomoda, mas te preenche? Foi isso que Jana sentiu, como se aquele menino tivesse algo a dizer, mas preferisse guardar as palavras no fundo do peito. Ele pensou em acenar, mas não quis assustar. Pensou em perguntar se precisava de ajuda, mas achou invasivo. Então, só olhou de volta com respeito. Um olhar simples, mas cheio de emoção e surpresa. Era como se o tempo tivesse dado uma pausa só para aquele momento acontecer. O barulho das máquinas da obra seguia. Os colegas riam alto, martelos batiam, mas Jonas e o garoto estavam em outra frequência, um pequeno universo paralelo onde ninguém precisava fingir ser mais do que era. E ali, no meio do concreto e do calor, nasceu o início de uma história incrível. Essa história cativante poderia muito bem passar despercebida, como tantas outras que a cidade engole sem mastigar. Mas algo ali era diferente. Talvez fosse o contraste entre o homem calejado da vida e o menino calado, imóvel, misterioso. Ou talvez fosse o fato de que, mesmo sem palavras, os dois pareciam se entender, como se compartilhassem uma dor antiga, de nomes diferentes, mas peso parecido. Naquele fim de dia, Jonas guardou suas ferramentas com mais cuidado que o normal. Jogou água no rosto, ajeitou o boné e, antes de ir embora, olhou mais uma vez para o outro lado da rua. O menino ainda estava lá, firme. E, pela primeira vez, Jonas sorriu, quase imperceptível, mas sincero. Algo dentro dele dizia: esse menino vai voltar amanhã. E ele voltou. Se tá gostando dessa história, aproveita e se inscreva no canal. Deixe seu curtir e comente de onde está vendo esse vídeo. Na manhã seguinte, o barulho da serra cortando o cano mal começou e lá estava ele, o menino. Jonas nem precisou procurar com os olhos, sentiu. Era como se o olhar da criança tivesse um peso diferente, quase físico. Sentado na calçada, mesma posição, mesma camisa azul amassada, os olhos diziam tudo sem emitir som.
e aquele silêncio carregado virou parte da rotina do encanador. Ao terceiro dia, Jonas se rendeu à inquietação que crescia dentro do peito. Encheu uma garrafinha de água e atravessou a rua devagar, como quem invade um território sagrado. «Quer um pouco?» perguntou com a voz rouca. O menino não respondeu, apenas assentiu com um gesto tímido. Aquilo foi mais forte que qualquer palavra. Foi um gesto simples, mas cheio de emoção. Uma conexão viva, ainda que muda. Tem gente que fala pelos olhos, e o olhar daquele menino falava como poucos. Era uma mistura de curiosidade, cansaço, esperança, como quem diz, «tô aqui, mas não sei por quê». Jonas reconheceu aquilo. Já sentiu igual quando era criança e esperava o pai voltar do boteco e ele não voltava. Era uma dor muda, mas que se agarrava no peito. Aquele olhar era um espelho do passado. Depois disso, Jonas passou a deixar a garrafinha pronta só para ele. Era como se tivesse feito um pacto invisível, desses que não precisam ser ditos para serem verdadeiros. O menino não falava, não sorria, nem acenava, mas estava ali. E isso bastava. Algumas histórias emocionantes nascem assim, de dois silêncios que se encontram e não se assustam. Nos outros dias, Jonas passou a trabalhar de olho em duas coisas, no cano e no menino. Era estranho como aquela figura imóvel trazia conforto, como se lembrasse o encanador de que ele ainda tinha algo a oferecer ao mundo, mesmo sem ter muito. Às vezes, só saber que alguém te espera é suficiente para seguir. E naquele canteiro cheio de poeira, isso era quase um milagre. Os colegas de obra começaram a notar. «Teu fã tá ali de novo», diziam rindo. Jonas só respondia com um leve sem dar muita conversa. Não queria transformar aquilo num espetáculo. Era algo delicado demais, bonito demais para virar piada de refeitório. Ele sabia que aquela presença calada era um presente, e presentes incríveis às vezes vêm disfarçados de mistério. No fundo, Jonas começou a esperar por aquele encontro mais do que qualquer outra coisa no dia. O menino virou parte da sua rotina, como o café da manhã ou o martelo de borracha. E o silêncio entre eles já não era mais um vazio, era um laço, um daqueles que ninguém vê, mas que segura a alma da gente no lugar. Porque às vezes, um olhar que pede nada é o que mais diz. E enquanto o encanador seguia com seus serviços, cortando canos e soldando conexões, outro tipo de conexão crescia do lado de fora da cerca. Uma que não usava PVC nem veda-rosca, era humana, crua, real. E apesar do calor, do barulho e da poeira, era ali que nascia uma das histórias mais emocionantes que aquele bairro já viu. Na noite anterior, Jonas revirou o armário e encontrou um restinho de farinha, 2 ovos e um pedaço esquecido de manteiga. Dá para fazer um bolo pequeno, pensou. Não era muito, mas era de coração, e isso fazia toda a diferença. Na manhã seguinte, com o pacote de bolo enrolado num pano limpo e a marmita reforçada, ele chegou à obra com um propósito diferente. Aquilo não era apenas comida, era um gesto. Na hora do almoço, Jonas arrumou tudo como se fosse um piquenique improvisado. Abriu a marmita, dividiu os pedaços e estendeu pela cerca um pano limpo para que o menino pudesse apoiar o prato. O garoto aceitou sem cerimônia. Não disse nada, mas seus olhos brilharam como se aquele feijão tivesse o sabor da infância que ele talvez nunca teve. Comeram juntos, em silêncio, e o mundo pareceu parar por alguns minutos. Foi ali que Jonas sentiu que algo se encaixava dentro dele. Um tipo de paz rara, dessas que não vem com dinheiro, nem com folga na cesta. Era como se, depois de tanto tempo calado, tivesse encontrado alguém que o escutasse, mesmo sem abrir a boca. E o menino, mesmo sem emitir um som, respondia com presença. O tipo de presença que enche os olhos e acalma o peito. Naquela semana, Jonas passou a separar um pouco a mais do jantar para o amigo novo. Botava um bife extra, uma colher a mais de arroz, uma fruta que o vizinho deixava na cerca. E toda vez que o garoto aparecia, ele ajeitava tudo com cuidado, como se arrumasse a mesa para um filho distante. Essa história incrível se escrevia nos detalhes, e era ali, entre marmitas e gestos, que a emoção crescia.
Às vezes o menino comia devagar como se quisesse eternizar o momento. Jonas percebia isso e respeitava. Não forçava a conversa, não fazia perguntas, só sentava e comia junto, em silêncio. Um silêncio cheio de coisa bonita, feita oração. Era como se em cada colherada eles dissessem um agradecimento mútuo. Obrigado por existir, obrigado por não ir embora. E o mais curioso, mesmo sem nome, sem histórico, sem saber de onde vinha aquele menino, Jonas sentia que conhecia a sua alma. Era como encontrar um velho amigo da esquina da vida. E isso, para quem vive rodeado de vozes vazias, é um presente raro. O encanador, sem perceber, estava alimentando não só um corpo, mas também uma confiança que o mundo já tinha esquecido. Os colegas de obra olhavam de longe, curiosos, mas Jonas não ligava. Outros riam. Jonas seguia fiel à sua rotina de gentileza. Pegava a marmita, ajeitava a tábua entre os tijolos como se fosse uma mesa improvisada e dividia tudo com cuidado. Às vezes até limpava a colher com um paninho antes de passar. Não era sobre caridade, era respeito. Era a certeza de que, mesmo no meio de um canteiro sujo, ainda dava para construir humanidade. O menino já sabia o caminho. Chegava no horário certo, sempre no mesmo canto da calçada. Quando via Jonas se aproximando, sorria. Um sorriso tímido, mas genuíno, como quem encontra um abrigo. E antes de ir embora, às vezes estendia a mão pequena e segurava do encanador por alguns segundos. Era só isso. Mas aquilo bastava. Era como se dissesse: hoje foi menos difícil por sua causa. Essas histórias emocionantes não precisam de grandes reviravoltas para prender a atenção. Às vezes tudo acontece em detalhes pequenos, nos intervalos da rotina, nos gestos quase invisíveis. Jonas sabia disso. Por isso, ignorava os olhares, os cochichos, as risadinhas. Ele não estava ali para entreter ninguém. Estava ali porque algo dentro dele dizia que aquilo era certo. E o certo, mesmo em silêncio, é poderoso. Tá apaixonado, é? Zombou outro trabalhador. Jonas respirou fundo, lavou as mãos debaixo da caixa d'água e não respondeu. A verdade é que ele não conseguia explicar. Nem queria. Como explicar que aquele menino quieto estava devolvendo um pedaço da sua fé na vida? Como dizer que, mesmo sem uma palavra, aquela criança lhe dava mais sentido do que qualquer chefe já deu? Quem olha de fora pode não entender o que se passa entre duas pessoas que aprenderam a se escutar sem som. Jonas já teve amigos de infância, colegas de boteco, até um irmão que não via há anos, mas nada se comparava àquela conexão muda. E é aí que mora o suspense da vida. Às vezes, é no improvável que mora o que mais toca o coração da gente. Era como se cada risada debochada dos colegas tornasse o laço ainda mais forte. Jonas passou a trazer uma fruta a mais, uma colher melhor, até um guardanapo dobrado com carinho. Pequenos luxos de gente simples. Aquilo era o mundo inteiro entre duas pessoas que não tinham quase nada, mas que se reconheciam em tudo. Uma história incrível feita com tijolos de silêncio e cimento de afeto. E foi nesse cenário, de farpas e fidelidade, que algo começou a mudar. Um calor diferente no olhar do menino, um brilho no gesto. Era como se ele estivesse se preparando para algo. Jonas não sabia o quê, mas sentia, e sentia como quem pressente que a vida, quando quer, vira a página sem avisar. Naquela manhã, o sol parecia castigar mais do que o normal. A cidade estava abafada, o ar seco grudava na pele e o chão da obra queimava como chapa de fogão. Jonas mal conseguia respirar direito, mas ainda assim notou o menino chegando mais cedo. Vinha empurrando a cadeira com esforço, os braços finos tremendo, o rosto suado. Aquilo não era rotina. Era quase um pedido de socorro sem palavras. Sem pensar duas vezes, Jonas largou a serra e correu até o depósito velho da obra. Pegou uma lona azul manchada de tinta e amarrou entre dois vergalhões. Encontrou uma almofada rasgada, esquecida num canto, limpou como pôde e ajeitou no assento da cadeira. Fez sombra. Fez conforto. Fez um gesto que, para muitos, era banal, mas para aquela criança era tudo. E foi aí que aconteceu a primeira grande surpresa. Agora sim, tem até camarote, disse Jonas com um meio sorriso e os olhos semicerrados pelo sol. O menino riu.
Riu de verdade, um sorriso largo, sincero, cheio de vida. Era a primeira vez que ele se deixava mostrar assim, um riso que fez Jonas congelar por dentro. Um riso que dizia obrigado com a alma. Um riso que rasgava o silêncio dos dias anteriores e plantava ali algo novo. Os operários viram de longe e balançaram a cabeça, entre rindo e aprovando. Tá criando asa no menino, cochichou um. Jonas não ligou. Naquele momento nada mais importava, só o sorriso. Sorrisos assim a gente não vê todo dia, ainda mais que vem de quem tem tão pouco para sorrir. Era como ver uma flor brotar no meio do cimento, inesperada, linda e cheia de emoção. Antes de ir embora, Jonas pegou uma camiseta lavada de casa. Era dele, meio larga, já bem usada, mas cheirosa de sabão de coco. Tá meio grande, mas protege do sol, disse abaixando para ajeitar a gola no ombro magro do garoto. Foi um gesto bobo, mas cheio de cuidado. Daqueles que uma criança sente. Daqueles que dizem, você importa. No dia seguinte, o menino chegou usando a camiseta. Jonas tentou não demonstrar, mas o peito inflou. Era como ver um filho crescendo ali, entre tijolos e ferramentas, e pela primeira vez ele começou a pensar que talvez estivesse fazendo algo maior do que apenas instalar canos. Talvez estivesse construindo uma história emocionante, uma dessas que a gente leva para sempre no coração. E todo dia era assim agora. A sombra esticada, a almofada no lugar, a camiseta trocada e o riso tímido esperando Jonas chegar. Era uma pequena revolução escondida no meio da rotina. Um tipo de amor que não tem nome, mas tem forma. Que não tem manual, mas tem gesto. E, acima de tudo, que não espera nada em troca. Só mais um dia perto. Mas o mundo, com o seu jeito estranho de colocar surpresas nas curvas mais calmas, ainda tinha muito guardado. Porque quando o sorriso finalmente brota, é sinal de que a vida está prestes a virar do avesso e que o próximo capítulo pode mudar tudo. Era fim de tarde quando Jonas viu o menino vindo, desta vez com um brilho diferente nos olhos. Ele vinha mais rápido, como se estivesse animado, ansioso. Quando chegou perto, estendeu a mão como sempre fazia. Mas não parou por aí. Puxou Jonas no impulso e o abraçou. O encanador, pego de surpresa, ficou estático por um segundo, sentindo o coração disparar como se esquecesse como se reagia a carinho. Havia tempo que ele não recebia um abraço. Anos, talvez. E agora estava ali, no meio da obra, sendo envolvido pelos braços frágeis de uma criança silenciosa. Jonas retribuiu devagar, como manuseando uma peça rara. O mundo pareceu sumir por alguns segundos. Os operários, o cimento, o barulho das betoneiras, tudo ficou mudo. Era só aquele gesto, tão inesperado quanto necessário. A cerca entre eles, feita de madeira, ferrugem e convenções sociais, simplesmente deixou de existir. Não havia mais o encanador de um lado e o menino desconhecido do outro. Havia dois seres humanos inteiros se reconhecendo num abraço. E isso, por si só, já fazia daquela história cativante uma coisa rara. Jonas sentia que não estava só ajudando o menino, ele também estava sendo salvo pouco a pouco. Na manhã seguinte, Jonas acordou mais cedo. Colocou um pão a mais na marmita, cortou em fatias e passou margarina como se fosse um banquete. Ao chegar na obra, olhou direto para a calçada. E lá estava ele, o menino com a camiseta larga e o sorriso discreto. Jonas ergueu o pão como entregando um troféu. Hoje tem café da manhã reforçado, disse com um brilho infantil no olhar. Enquanto o garoto comia, Jonas ficou ali só observando. Era bonito ver como ele saboreava cada pedaço, como se o gosto do alimento viesse misturado com um sentimento de pertencimento. Ali, entre mastigadas lentas, havia algo raro, gratidão silenciosa. Jonas percebeu que era exatamente isso que andava faltando na vida. Um motivo para levantar todo dia com o coração aceso. Alguns colegas já não zombavam tanto. Outros fingiam não ver. Mas havia um ou outro que olhava com respeito, talvez até com inveja de algo que não entendiam. E não precisavam entender. Porque certas histórias emocionantes são assim mesmo, só fazem sentido para quem vive dentro delas. O resto é barulho. O que importa, Jonas sabia, era aquele laço, forte, sincero,
indestrutível. Em pouco tempo, o gesto do menino se repetia com frequência. Um aperto de mão, um toque no ombro e, às vezes, outro abraço. Jonas se pegava esperando por isso. Era o ponto alto do seu dia. Um gesto simples, mas carregado de algo que nenhuma palavra dava conta de explicar. Era como se a cada toque, o menino dissesse: "Eu sei que você me vê." Mas o mundo estava prestes a ver também. E nem Jonas, com toda a sua calma de encanador calejado, estava preparado para o que aconteceria a seguir. Era um dia como qualquer outro, ou pelo menos parecia. O sol ainda estava alto, o cimento fresco exalava aquele cheiro ácido e o batistaca dava o ritmo do canteiro. Jonas já havia dividido o pão, ajeitado a sombra e até limpado um pouco da poeira da camiseta do menino. Mas então veio o barulho. Um ronco grave, diferente. Um carro preto de luxo parou na frente da obra, fazendo todo mundo se calar. Porta abriu. Um homem de terno bege claro, suor na testa e olhar aflito desceu como se procurasse uma vida inteira. Caminhou firme até a calçada e gritou: "Lucas!" O menino na cadeira tremeu. Tentou se mover, as mãos agitadas no colo, mas não conseguia. Era como se tivesse congelado de surpresa. Jonas ficou sem entender até ver o homem se ajoelhar, em prantos. "Graças a Deus, eu te achei!" disse o homem, abraçando o garoto com desespero e alívio ao mesmo tempo. Jonas deu um passo para trás, confuso. O menino não parecia assustado, apenas comovido. Era como se aquele abraço antigo tivesse voltado de um tempo esquecido. E então o homem olhou para Jonas, com os olhos marejados, e uma pergunta... Era o tipo de história cativante que ninguém espera ver na vida real. Mas ali estava ela, crua, inesperada, com cheiro de poeira e gosto de lágrima. Álvaro, assim se apresentou o homem, era um empresário conhecido na capital. E Lucas, o menino, era seu filho. Tinha paralisia cerebral leve, autismo e um costume perigoso de fugir sem avisar. Mas ninguém o fez sorrir como o senhor, disse ele a Jonas, olhando para a lona esticada, a almofada velha, a tábua onde antes se apoiava a marmita. Cada detalhe era uma prova de amor. O encanador não sabia onde enfiar as mãos. Estava sujo de graxa, de cimento, com o boné amassado e o peito cheio de emoção. Nunca imaginou que aquele menino tão quieto carregava um sobrenome poderoso. Mas, no fim das contas, isso não importava. Lucas nunca precisou de dinheiro. Precisou de alguém que o olhasse como criança e não como problema. Depois do abraço apertado, Álvaro respirou fundo e começou a falar. Suas palavras tinham um tom de confissão, como se há muito tempo estivesse tentando dizer aquilo a alguém. Lucas tem dificuldades desde o pequeno. Já tentou fugir outras vezes, mas nunca alguém conseguiu alcançá-lo com o coração. Disse isso olhando para Jonas, que segurava o boné nas mãos como quem recebe um prêmio sem entender o porquê. O empresário caminhou pelo canteiro olhando ao redor, mas com outro olhar, como quem vê além da poeira e do concreto. Parou diante da lona esticada, da almofada puída e da velha tábua ainda com vestígios de comida. Você viu meu filho como criança, não como problema. Isso vale mais do que qualquer fortuna, disse a voz embargada. Jonas desviou os olhos. Nunca soube lidar bem com elogios. A humildade dele era como cimento, firme, discreta, e sustentava muito mais do que parecia. Só fiz o que qualquer um faria, respondeu baixinho. Mas os operários sabiam que não era verdade. Todos viram, e muitos ignoraram. Jonas foi o único a enxergar o que ninguém queria ver. Foi o único a ouvir o silêncio de uma criança esquecida. E foi isso que tornou essa história tão emocionante. Álvaro se sentou num bloco de concreto, ao lado de Jonas, e pela primeira vez não parecia empresário. Parecia só um pai cansado. Contou que Lucas raramente sorria, que mesmo com terapias, clínicas e escolas caras, o menino permanecia fechado. Mas você arrancou um sorriso dele, e não foi com técnica, foi com afeto, com humanidade. Jonas ficou calada. Lembrou-se das vezes em que sua filha, muitos anos antes, chorava por não ser ouvida. Ele também não tinha ferramentas para lidar,
mas sempre oferecia presença. Talvez fosse isso que conectava ele a Lucas. A ausência de respostas, mas o desejo sincero de estar junto. Era incrível como duas pessoas podiam se entender tanto sem nem falar a mesma língua. O contraste entre os dois mundos era evidente. Um homem com posses, outro com calos. Um pai desesperado, um encanador silencioso. Mas naquele canteiro as diferenças sumiam. Era só gente sendo gente. E isso hoje em dia é raro. Era uma história cativante não porque tinha riqueza e pobreza, mas porque tinha verdade. E verdade emociona mais do que qualquer plot twist. Alguns colegas ainda observavam de longe, em silêncio. Outros se aproximavam devagar, sentindo que algo maior estava acontecendo. Era como se o canteiro tivesse deixado de ser obra e virado altar. Ali se cruzavam vidas, dores, curas. E sem ninguém o planejar, todos estavam presenciando um milagre cotidiano, daqueles que a gente quase nunca reconhece. Mas Álvaro não tinha terminado. Havia algo mais no seu olhar. Jonas percebeu. Sentiu que a conversa ainda não tinha chegado no ponto certo, porque quando dois mundos se encontram assim, alguma semente precisa ser plantada, e a proposta viria logo. No dia seguinte, a poeira ainda nem tinha assentado quando o carro de luxo voltou. Álvaro desceu diferente, sem terno, sem arrogância, com um semblante leve e um sorriso sincero. Trouxe um envelope, mas também algo nos olhos. Gratidão. Jonas, posso falar com o senhor um minuto? O encanador, já com a mão suja de graxa, limpou nos jeans e assentiu com a cabeça. Curioso. Isso aqui é uma forma de agradecer, disse ele, estendendo o envelope. Jonas nem olhou o conteúdo. Devolveu imediatamente, quase por instinto. Não fiz isso por dinheiro. Fiz porque era certo. Álvaro expirou fundo, sorriu e guardou o envelope de volta na pasta. Eu esperava essa resposta. O que ele queria dizer de verdade ainda estava por vir, e viria como um tijolo no peito. O empresário contou que naquela noite conversou com a esposa, com psicólogos, com a própria equipe e tomou uma decisão. Quero construir um centro de apoio para crianças como Lucas. Um lugar de verdade, com alma. Pausou. Olhou bem nos olhos de Jonas. E quero o Senhor à frente da obra. Porque mais do que um encanador, o Senhor é um exemplo. Jonas ficou mudo. O coração parecia martelar no peito. Ele, que só conhecia planta baixa e água fria, agora seria parte de algo tão grande? A dúvida veio. Mas eu não sou engenheiro, nem diretor, sou só um encanador. Justamente por isso. Porque só alguém com a sua sensibilidade pode liderar algo assim com o coração certo. Era uma proposta absurda e, ao mesmo tempo, impossível de recusar. O homem estendeu a mão, sem pressão, sem pressa. Jonas olhou, pensou em tudo. Nos dias de sol, no bolo dividido, na sombra improvisada. Pensou no menino que não falava, mas dizia tanto. E então apertou a mão, forte. Foi o início de um novo capítulo, escrito com a mesma simplicidade quem divide a marmita, com verdade, sem vaidade e com emoção. Nos dias seguintes, Jonas andava diferente. Ainda era o mesmo de roupa surrada e passos lentos, mas havia algo novo no olhar. Uma mistura de medo e honra. Começou a estudar à noite, assistir vídeos, conversar com pedreiros mais experientes. Sabia que precisava aprender, mas também sabia que o que ele tinha de mais importante, ninguém ensinava em curso. Empatia. A história emocionante do menino e do encanador agora virava semente. O centro, que ainda nem existia no papel, já nascia no coração de quem sonhava com ele. Jonas, sem perceber, se tornava símbolo. Não de caridade barata, mas de transformação real. E isso ecoava pelos corredores da cidade, ainda que ninguém soubesse quem ele era. E enquanto os projetos eram preparados, algo começava a se movimentar num bairro esquecido de Caucaia. Porque quando o coração de um homem simples se alinha com o propósito de mudar vidas, não importa se ele tem diploma ou dinheiro. Importa que ele enxergue o que o mundo ignora e construa, com as próprias mãos, o que ninguém mais se atreveu a sonhar. 2 meses depois, no coração esquecido de Caucaia, as primeiras estacas começaram a subir. O mato alto deu lugar a cimento, e o silêncio das ruas ao som de pás, martelos e vozes esperançosas. O nome já estava decidido.
Instituto Lucas. Jonas chegava cedo, com o mesmo boné surrado e o olhar cheio de responsabilidade. Agora, ele não era só encanador. Era o pilar humano de uma obra feita de histórias emocionantes. Ele caminhava entre as fundações com uma prancheta nas mãos e humildade nos passos. Conversava com cada trabalhador, não com ordens, mas como exemplo. «Oi, faz assim que segura mais o peso», dizia como se fala com um filho. Ninguém via Jonas como chefe, viam como guia. E essa liderança, vinda da prática e da empatia, cativava até os mais duros. O bairro começou a mudar. As crianças apareceram primeiro, curiosas com o vai-vem de caminhões. Depois vieram as mães, os vizinhos, os idosos encostados nos portões. Todos queriam saber o que estavam construindo ali. E quando Jonas explicava, os olhos brilhavam. É para eles, né? Para esses meninos que ninguém quer ver. Ele só sorria e assentia. Às vezes o silêncio é o melhor sim. E Lucas? Lucas agora era visita ilustre. Quando chegava, todos paravam. Jonas largava o que estivesse fazendo e ia recebê-lo de braços abertos. Chegou o engenheiro-chefe. Os operários riam, Lucas sorria em silêncio e aquele momento virava símbolo. Era como um lembrete diário de por que tudo aquilo existia. Porque o riso de uma criança vale mais do que qualquer parede erguida. Às vezes, Lucas desenhava no papel enquanto os operários trabalhavam. Fazia rabiscos de janelas, portas, placas. Jonas guardava cada desenho. «Isso aqui vai virar placa de inauguração um dia», brincava. Mas, no fundo, ele falava sério. Sabia que cada traço feito por aquele menino tinha mais propósito do que muito discurso pronto. E era emocionante ver como todos se envolviam com isso. A comunidade começou a colaborar. Um senhor doou tijolos que estavam guardados há anos. Uma padaria ofereceu pão para os operários. Até o rapaz da bicicleta elétrica, que vendia picolé, apareceu com caixas de doação. Era como se o bairro inteiro tivesse acordado de um sono antigo. E tudo por causa de um menino silencioso e um encanador que ousou enxergá-lo. Jonas, mesmo no cansaço, se sentia vivo como nunca. Chegava suado, saía mais suado ainda, mas com um peito leve. Aqui a gente constrói coisa de verdade. E não falava só de paredes ou telhados. Falava de vínculos, de encontros improváveis, de dignidade erguida com cimento, mas sustentada por afeto. Era uma história incrível nascida da simplicidade, mas que tocava fundo. E mesmo com o progresso visível, Jonas sentia que algo especial ainda estava por vir. Como se o que estavam construindo não fosse só para agora, mas para algo maior. Algo que, Sem saber o motivo, obedeceram. O barulho cessou e o silêncio tomou conta da obra. Álvaro subiu numa tábua apoiada como palanque e respirou fundo. Essa construção nasceu de algo que não se compra, um gesto humano. Apontou para Jonas. Esse prédio só existe por causa deste homem. O encanador congelou. Olhou em volta tentando recuar, mas já era tarde. Todos o olhavam. Ele dividiu o pouco que tinha, enxergou quando ninguém via, ajudou quando ninguém queria saber, continuou Álvaro, agora com os olhos marejados. Jonas, parado, segurava o boné contra o peito. Nunca gostou de atenção, mas aquela ele sabia que não era vaidade, era reconhecimento. E mesmo assim, a emoção subiu como calor. A garganta apertou, as mãos suaram e ele quase saiu andando. Mas então sentiu um toque no braço. Era Lucas. O menino segurava sua mão com força, como se dissesse, fica. Jonas olhou para ele e ficou. Era ali que ele devia estar, no meio da obra, da poeira, da gente comum. Era ali que nasciam as histórias emocionantes, nas que não precisam de aplausos, só de verdade. E aquela homenagem, por mais simples que fosse, tinha o peso de um mundo. Alguns colegas começaram a bater palmas, outros choravam sem disfarçar. Era como se, por um momento raro, todos entendessem o valor de um gesto silencioso. Jonas, com os olhos cheios d'água, apenas assentiu. Não precisava discursar. O que ele fez falava por ele, e ninguém ali tinha dúvida disso. A história cativante que começou com uma marmita agora se tornava símbolo de algo muito maior. Lucas levantou um papel com desenhos, era o projeto do prédio feito por ele. Álvaro pegou, ergueu no alto e disse, este será o símbolo do Instituto, porque este menino é o motivo e Jonas é o alicerce. O aplauso veio de todos os lados.
Mas para Jonas, o que mais importava era o menino ao seu lado. O mesmo menino da calçada, da sombra, do bolo dividido. Aquele que nunca disse uma palavra, mas mudou sua vida inteira. A obra parou por algumas horas naquele dia, mas ninguém reclamou, porque às vezes parar também é construir. E naquele intervalo, mais do que colunas, foi erguido algo invisível e poderoso. A certeza de que o bem, quando é verdadeiro, se espalha como luz. E quando encontra espaço, floresce, até no chão mais duro. E Jonas, de pé entre tijolos e palmas, sabia, a inauguração se aproximava. Mas antes disso, ainda restava um último gesto, aquele que selaria tudo. E viria em breve, num corte de fita que ninguém jamais esqueceria. O dia da inauguração chegou com o céu limpo e vento leve. As ruas próximas ao Instituto Lucas estavam cheias como dia de festa. Crianças com camisetas brancas, famílias inteiras, operários de roupa limpa, todos esperando o momento do corte da fita. Jonas chegou cedo, como sempre, mas naquele dia algo estava diferente. Os olhos da cidade estavam voltados para ele. Lucas estava na primeira fila, vestido com a camiseta oficial do Instituto, aquela com o desenho que ele mesmo rabiscou. Tinha brilho nos olhos e um sorriso tranquilo. Ao lado dele, Álvaro tentava conter as lágrimas. Jonas foi chamado ao palco improvisado, mas hesitou. O microfone, as câmeras, os aplausos, tudo aquilo parecia demais para um homem que só queria fazer o bem em silêncio. Foi quando Lucas, mais uma vez, estendeu a mão. Não como quem pede, mas como quem convida. Jonas respirou fundo, apertou aquela mão pequena e foi puxado com leveza para frente da faixa vermelha. E ali, entre aplausos contidos e olhos marejados, ergueu a tesoura e cortou. O som do tecido rasgando foi quase simbólico, como se algo muito maior estivesse sendo aberto naquele instante. Aplausos, muitos, mas Jonas não olhou para a multidão. Ele se abaixou até o menino, olhou nos olhos dele e disse baixinho: "Obrigado por me lembrar do que é ser humano." Lucas não respondeu com palavras, apenas encostou a testa na dele. Um gesto simples, um gesto silencioso, mas que dizia tudo. Ali, naquele toque, estava a conclusão de uma jornada sem falas, mas cheia de alma. Enquanto todos entravam no prédio, Jonas caminhou devagar pelos corredores recém-pintados. Viu os brinquedos, os livros, os murais com fotos da obra e sentiu algo que nunca tinha sentido: pertencimento. Ali, onde antes só havia abandono, agora existia dignidade. E essa dignidade não nasceu de projeto de governo ou discurso bonito, nasceu de uma marmita dividida com amor. Aquele dia virou manchete, mas para Jonas, o que mais importava era o que não sairia no jornal. O sorriso de Lucas, o abraço de uma mãe que chorava em gratidão, o olhar de um pedreiro mais novo que dizia: "Quero ser como você." Eram essas pequenas coisas que construíam a verdadeira transformação. Coisas que não têm placa, mas têm peso. Histórias incríveis assim como essa não precisam de final feliz. Precisam de continuidade, de semente, de multiplicação. E ali no Instituto Lucas, Jonas sabia que muita gente seria tocada, não por ele, mas pelo exemplo. Porque quando alguém escolhe fazer o bem sem plateia, o impacto ecoa por gerações. E assim, o encanador que apenas escutou o silêncio de uma criança transformou não só a vida do menino, mas também a sua, sem imaginar que ao fazer o certo sem ser visto, estava sendo visto por quem mais precisava e por quem tudo vê. E agora me diz, quantas vezes você já ignorou alguém no meio da correria achando que não fazia diferença? Jonas não tinha nada, mas deu tudo. E no fim, foi justamente esse gesto silencioso que transformou uma calçada em abrigo e uma marmita em milagre. Essa história emocionante nos lembra que nem sempre a riqueza veste terno ou anda de carro preto. Às vezes ela usa boné surrado e mãos calejadas. Quantas vidas passam por você pedindo ajuda sem dizer uma palavra? E se a próxima pessoa que você ignorar for exatamente aquela que o destino colocou ali para te ensinar algo? É por isso que essa história não acaba aqui, porque no fundo ela fala de todos nós,
da nossa pressa, do nosso julgamento e da nossa capacidade, ou não, de ver o outro com humanidade. Se essa história te tocou, escreve aqui nos comentários. Qual foi o pequeno gesto mais poderoso que alguém já fez por você ou que você já fez para alguém? Eu quero ler. E se você quer continuar ouvindo histórias assim, de fé, de superação, de milagres silenciosos, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com quem precisa lembrar que ainda existe bondade nesse mundo.